A cena se repete em milhares de casas todos os dias. Um bebê começa a introdução alimentar e dias depois o cocô desaparece. Ou pior, ele vem, mas vem duro, machuca, faz o bebê chorar. E a mãe se pergunta: será que eu fiz algo errado? Mas e se o que te disseram como natural não fosse o mais adequado para esse início? E se o problema não estiver no bebê, mas na forma como a introdução alimentar dele foi pensada? Porque por trás de um intestino preso, de gases, cólicas e noites mal dormidas, pode haver uma história que ninguém te contou. A de um intestino imaturo, sensível e que precisa ser respeitado. Eu sou Eduarda, nutricionista, mãe da pequena Beatriz, e eu já vi o que uma boa introdução alimentar feita de forma estratégica e consciente ela pode fazer na saúde de um bebê. Hoje você vai descobrir os 5 erros mais comuns que causam constipação nos bebês. E mais importante, como evitá-los com leveza e comida de verdade. Porque a introdução alimentar ela não é só sobre comida. O primeiro erro que leva à constipação dos bebês, e talvez o mais comum, é iniciar a introdução alimentar com alimentos que não respeitam a fisiologia do intestino desse bebê. A gente precisa lembrar que o intestino de um bebê de 6 meses ele ainda está no processo de desenvolvimento. A mucosa intestinal é mais fina, a produção de enzimas digestivas ela ainda é limitada e as junções entre as células intestinais, chamadas de tight junctions, elas são naturalmente mais abertas, o que facilita a permeabilidade intestinal. Ou seja, esse intestino ele é altamente sensível e vulnerável a inflamações. E o que muitos fazem? Começam com frutas cruas, cheias de fibras insolúveis que fermentam e irritam essa mucosa intestinal, ou com cereais, grãos como aveia, arroz, farinhas que são de difícil digestão e carregam aí antinutrientes como o ácido fítico e as lectinas, que acabam atrapalhando a absorção de minerais e contribuem para quadros de constipação, de cólicas e de disbiose. Além disso, muitos desses alimentos têm um alto índice glicêmico que estimula aí picos de insulina e não sustenta o bebê. Ele sente fome rápido, ele fica irritado, o intestino ele sobe. No protocolo GAPS, que eu falo bastante, a introdução alimentar ela respeita esse tempo biológico. Nós começamos lá com o caldo de carne caseiro, rico em aminoácidos como a glutamina, que é fundamental para essa regeneração da mucosa intestinal, com as carnes bem cozidas, desfiadas, bem desfiadinhas, no próprio caldo mesmo, vegetais cozidos, sem cascas e sem sementes, bem amolecidos, que são ricos aí em fibras solúveis que alimentam as boas bactérias intestinais e ajudam a formar o cocô. As gorduras boas, como o tutano, a pele do frango, a manteiga ghee, que ajudam aí a nutrir e lubrificar esse intestino. Tudo é pensado para minimizar as irritações, favorecer a digestão e criar um ambiente intestinal saudável desde o primeiro contato desse bebê com a comida. Começar com o alimento errado, na hora errada, é como jogar semente num solo seco e rachado. Não floresce, ou pior, adoece. Por isso, o ideal é pensar na introdução alimentar não como uma fase de transição do leite materno para os sólidos, mas como um verdadeiro protocolo de construção desse intestino. O segundo erro, sabe aquele cocô ressecado em bolinhas duras que às vezes só sai com muito esforço, com o bebê chorando, que até machuca? Na maioria das vezes ele tem uma causa bem simples, a falta de água de verdade. Muitos pais acham que estão hidratando o bebê porque ele está tomando suco ou porque ele está comendo frutas ricas em água, como a melancia, como o mamão. Mas existe uma diferença importante aqui. Água pura é insubstituível. Ela tem função específica na formação do bolo fecal, na lubrificação ali do trato intestinal e na hidratação da mucosa. Quando o bebê ele recebe suco ao invés de água, além de não hidratar da mesma forma, ele ainda está recebendo aí uma alta carga de frutose, mesmo nos sucos naturais, que pode irritar esse intestino imaturo e causar fermentação excessiva. Pode causar um pico glicêmico que bagunça o apetite e interfere ali na microbiota intestinal. E pior ainda, o suco ele costuma tirar o lugar da comida de verdade, diminuindo aí o consumo de gordura, de proteína, que são essenciais para o bom funcionamento intestinal e para o desenvolvimento desse bebê. Imagina que o intestino ele é um rio. Se falta água, o fluxo ele para.
Se entra suco, é como jogar líquido doce e pegajoso nesse rio. Não escorre, empoça e fermenta. No protocolo GAPS, a hidratação ideal ela vem de 3 fontes principais. O caldo de carne caseiro, além de hidratar, nutre profundamente com os sais minerais e os aminoácidos. A água filtrada, que ela é oferecida entre as refeições, mesmo que em pequenas quantidades. E os alimentos cozidos com bastante caldo natural, que já entregam ali água de forma biodisponível e segura para esse intestino imaturo. Oferecer suco na introdução alimentar não só aumenta o risco de constipação, como também estimula ali o paladar desse bebê a sabores doces e intensos, dificultando a aceitação dos sabores naturais depois. Comece com água, com comida rica em água, com caldo. Essa é a verdadeira hidratação que o intestino do seu bebê precisa para funcionar bem. E o leite materno, ele hidrata? Sim, e muito. Do nascimento até os 6 meses, o leite materno ele é suficiente para hidratar completamente o bebê. Mas a partir do momento em que a introdução alimentar ela começa, o intestino ele começa a receber alimentos mais densos, com fibras, com proteínas, com amidos. E isso aumenta naturalmente a demanda de água externa, especialmente se o bebê estiver comendo bem. Quanto de água que um bebê de 6 meses a 1 ano precisa? Não existe uma regra exata, porque tudo depende do clima, da quantidade de leite que ele ainda recebe, da consistência das fezes e dos alimentos que são ofertados. Mas, de forma geral, o ideal é oferecer pequenas quantidades de água entre as refeições, fracionando ao longo do dia. De 6 a 8 meses, cerca de 30 a 60 ml depois de uma refeição sólida. De 9 a 12 meses, entre 100 a 200 ml por dia, dependendo dessa aceitação alimentar e do aleitamento. Se o bebê ele mama bastante no peito, especialmente se ainda tem mamadas noturnas, a necessidade de água isolada ela pode ser menor, mas a oferta ela continua sendo importante como prática e adaptação a esse hábito do bebê, a água pura. E se o bebê rejeita a água? É super comum, não se apavore, tá? Mas aqui vão algumas estratégias que podem te ajudar. Ofereça ali em copinhos diferentes. Alguns bebês gostam de colher, outros de copo aberto, outros de bico ou canudinho. Testar faz parte desse processo. Outra dica é não oferecer logo depois do leite materno, porque o bebê ele vai estar saciado e pode recusar. Então espera ali 1 hora mais ou menos para ofertar. Além disso, varie a temperatura. Sirva em temperatura ambiente, morna, um pouquinho mais geladinha, só não ofereça gelada. A água gelada pode prejudicar o processo digestivo e piorar a constipação. Outra dica é use o exemplo e o brincar. Então, beber junto com ele, deixar ele segurar o copo, brincar de dar água para uma boneca, para um bichinho que ele gosta. Isso tudo ajuda a criar um vínculo com a prática. O mais importante é lembrar que água não é suco, não precisa ter sabor, não precisa ser divertida, ela só precisa estar presente, ser ofertada ali com constância e sem pressão para esse bebê. E se tiver caldo de carne, melhor ainda, ele ajuda a hidratar, nutre e ajuda a formar um intestino forte desde o comecinho, do jeitinho que a alimentação lá da nossa vovó sempre nos ensinou. Meu bebê adora frutas, ele come banana, come mamão, come maçã cozida. A papinha dele sempre tem arroz ou batata para dar sustância. Gordura? Eu não vou acostumar meu filho com gordura desde cedo. Esse é um dos erros mais silenciosos e comuns na introdução alimentar. Oferecer muito carboidrato, especialmente frutas doces e raízes amiláceas, sem equilibrar com gorduras boas. Não se engane, aquela papinha de maçã que parece super saudável, mas está faltando ali um elemento fundamental para o intestino funcionar corretamente: a gordura de qualidade. Alimentos aí ricos em amido ou açúcar simples, como a banana prata, a batata inglesa, a pera, a maçã, ou até mesmo o arroz branco, eles são importantes, mas em excesso e sem o devido equilíbrio, eles tendem a fermentar no intestino imaturo do bebê, gerando gases, estufamento e fezes ressecadas. A digestão de carboidratos ela já começa na boca, com a amilase salivar, mas essa enzima ela ainda está sendo desenvolvida nos primeiros meses de introdução alimentar. Ou seja, o bebê ele não tem a plena capacidade de digerir esses alimentos da forma como um adulto digere. E o resultado disso? Fermentação, constipação e até mesmo alterações no comportamento por conta de desconforto abdominal. Agora vamos para o outro lado da moeda,
As gorduras boas, elas são fundamentais para um intestino saudável. Elas ajudam a lubrificar o bolo fecal, a modular a inflamação intestinal, auxiliam também na absorção de vitaminas lipossolúveis, como por exemplo A, D, E e K, ajudam a nutrir o cérebro do bebê, que é formado por aproximadamente aí 60% de gordura. E mais, a bile, que emulsifica essas gorduras, ela também estimula o movimento do intestino, ou seja, sem gordura, menos bile e o intestino mais lento. E como equilibrar tudo isso? Vou te dar algumas dicas. Você pode adicionar, por exemplo, uma pitada de manteiga ghee ou óleo de coco nas papinhas de vegetais do seu bebê. Incluir gema de ovo caipira bem cozida nas misturas, é um tesouro nutricional. Amassar aí pedacinhos de abacate maduro nas refeições. Finalizar os pratos com um tiquinho de azeite de oliva extra virgem. Ou incorporar um pouco de caldo de carne com a gordura natural na alimentação do bebê. Inclusive, uma mãe me contou recentemente que ela começou a adicionar ali apenas meia colherinha de azeite extra virgem nas papinhas do seu bebê e foi como se tivesse colocado óleo na engrenagem enferrujada do intestino dele. Tudo voltou a fluir. A gordura, ela não é vilã, é a mágica que faz tudo deslizar suavemente pelo intestino do seu bebê. Começar aí com um purê de abóbora, com caldo, com gema, com uma colher de ghee, por exemplo, é infinitamente mais nutritível e amigável para o intestino do que um pratinho de arroz e banana. E isso nos leva ao próximo erro crucial, que é ignorar os sinais de alergia ou intolerância alimentar. Ana observou que sempre após comer papinha com maçã, o seu bebê ele ficava irritado demais durante horas e no dia seguinte o cocô ele vinha mais ressecado. Mas por meses ela não conectou os pontos, afinal a maçã é saudável, não é mesmo? Em nossa busca aí por seguir cardápios perfeitos de introdução alimentar, frequentemente a gente negligencia o fato de que cada bebê é único, assim como o seu sistema imunológico e digestivo. Os sinais que muitas mães não percebem: bebê que puxa as orelhas sem estar com infecção, bochechas ou nádegas avermelhadas horas depois de uma refeição, assaduras recorrentes mesmo com uma higiene adequada, pipoquinhas ou ressecamento na pele, muco nas fezes ou cocô com cheiro muito forte, distensão abdominal, aquela barriga dura, barriga inchada, até mesmo alterações no sono após determinados alimentos, aumento da irritabilidade sem uma causa aparente. Por que isso causa constipação? Quando um alimento ele não é bem tolerado, ele causa inflamação na mucosa intestinal. É como tentar dirigir por uma estrada em obras. O trânsito ele naturalmente vai ficar mais lento e congestionado. Primeiro, nós precisamos entender a diferença básica entre alergia e intolerância para você entender tudo isso. A alergia alimentar ela é uma reação imunológica. O corpo ele reconhece uma proteína como invasora e ele ativa aí um ataque. Os sintomas eles são geralmente imediatos e evidentes. A intolerância alimentar ela não envolve o sistema imunológico diretamente, mas sim uma dificuldade em digerir certos componentes dos alimentos. Os sintomas eles são mais sutis e frequentemente eles são confundidos com comportamento normal do bebê. E as consequências elas vão além do cocô preso, elas afetam aí o humor, o sono, o desenvolvimento e até mesmo o apetite do bebê. Uma abordagem natural para você descobrir os vilões aí da alimentação do seu bebê é manter um diário alimentar simples. Então, inclua ali o alimento e as reações que esse bebê teve nas 48 horas seguintes. Além disso, faça o teste de retirada temporariamente dos suspeitos. Geralmente aí glúten, lácteos, ovo, soja são os mais comuns. E depois reintroduza um por vez observando cuidadosamente. No protocolo GAPS nós aprendemos que cada pessoa tem uma capacidade única de tolerar diferentes alimentos e respeitar essa individualidade é o primeiro passo para um sistema digestivo saudável. O bebê que vivia irritado, com cocô preso, com dificuldade para dormir, ele pode se transformar completamente quando a gente identifica e remove os alimentos que o sistema digestivo dele ainda não está pronto para processar. E agora a gente chega ao erro final e talvez o mais importante na era moderna. O segredo está em observar o bebê como um todo, porque nem toda reação vem com uma placa vermelha na pele, às vezes vem em forma de um cocô preso, de um intestino travado
e um bebê que parece estar sempre incomodado. O quinto e último erro é esquecer a sabedoria ancestral dos alimentos fermentados. Você já deve ter ouvido falar fermentados para bebê. Imagina, é muito forte. Meu pediatra disse que probióticos só com prescrição. Isso não vai dar dor de barriga nele? Essas são as frases que eu ouço com bastante frequência e que refletem como que nós desconectamos da nossa raiz. Os nossos ancestrais, as nossas avós, bisavós, elas não tinham geladeira, delivery ou prateleiras refrigeradas. O que eles tinham? A fermentação. Eles fermentavam para preservar, mas sem saber eles estavam cultivando vida, criando aí um exército natural de probióticos que fortalecia o intestino, que regulava a digestão e sustentava a imunidade de toda a família. Hoje, nós vivemos cercados de esterilização, de pasteurização, mas quanto mais asséptica a alimentação, mais frágil fica a microbiota do bebê. E sem uma microbiota equilibrada, o cocô ele trava, literalmente. A evacuação ela fica mais difícil, fica dolorida, em bolinhas, o bebê ele sofre e a mãe sofre também. Agora, a boa notícia, existe uma revolução microbiana pronta para acontecer aí mesmo na sua cozinha. Ela começa com um pote de iogurte caseiro, ou com uma colher da água do caldinho do chucrute, ou com aquele caldo de carne feito com paciência e afeto que ferve devagar ali por 4, 5 horas. As boas bactérias elas fazem um trabalho silencioso e profundo no intestino do seu bebê. Elas fermentam fibras que ele ainda não digere sozinho. Elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, um tipo de superalimento para as células intestinais. Elas regulam a inflamação, fortalecem a barreira intestinal e ajudam a evitar o crescimento de fungos e de bactérias ruins. Quer começar aí de forma segura? Começa aí com 1/4 de uma colher de chá de um iogurte caseiro, feito com bom leite, ou até mesmo com leite de coco, se você quiser. Introduza também pequenas quantidades do caldinho, da água do chucrute, sem o repolho no começo. Coloque aí na alimentação diária do seu bebê o caldo de carne caseiro. Ele é um alimento fermentado. Ele é um alimento ancestral riquíssimo em enzimas e minerais que ajudam essa microbiota. E uma dica de ouro, introduza sempre de forma gradual. Começa aí com a pontinha de uma colher, espera alguns dias, observa e só depois você aumenta essa quantidade, quando o bebê estiver bem. O que parece estranho para nós hoje era normal e intuitivo nas cozinhas de antigamente. E se eu te disser que o segredo para o cocô perfeito do seu bebê está vivo, borbulhando e esperando para voltar à mesa da sua família? É só você voltar o olhar para a sua cozinha. Agora que você já conhece os erros mais comuns, vamos às soluções aí que combinam o melhor da nutrição funcional, dos ensinamentos das nossas avós e do protocolo GAPS. Primeiro, lembre que movimento é vida, também para o intestino. Faça uma massagem abdominal suave no sentido horário com óleo de coco, isso ajuda aí na movimentação peristáltica. Antes da troca de fralda, faça também aquele movimento de bicicletinha com as pernas do bebê. Inclua também momentos supervisionados de barriga para baixo, mesmo se ele já engatinha ou anda. Além disso, lembre que a textura ela importa mais do que você imagina. Texturas lisas em excesso, comidas batidinhas demais, elas podem ser contraintuitivas. O intestino ele responde melhor a texturas vivas e estruturadas, respeitando a fase do bebê. A mastigação ela estimula a produção de enzimas digestivas, mesmo que o bebê ele tenha poucos dentes. Então, um alimento mais amassadinho, com um amassado mais grosso, não precisa liquidificar esse alimento. Além disso, respeite os ciclos naturais, observe aí os horários em que o bebê ele costuma evacuar, priorize as refeições leves e nutritivas antes disso. O nosso corpo, inclusive o dos bebês, ele segue ritmos circadianos. Quando a alimentação ela respeita isso, tudo flui melhor, inclusive o cocô. E uma dica muito importante, cuidado com a suplementação de ferro. Muitos casos de constipação em bebês começam logo após a introdução do sulfato ferroso, que é um suplemento de ferro bastante comum e prescrito, por exemplo, no SUS. E também por alguns pediatras também.
Apesar de importante em casos de anemia, o sulfato ferroso ele é de baixa biodisponibilidade e acaba irritando muito a mucosa intestinal. Isso aí pode causar aí ressecamento das fezes, dor abdominal, gases e distensão, perda de apetite. Se o seu bebê ele tá suplementando ferro e ele ficou com o intestino preso, vale conversar com um profissional responsável para avaliar aí a real necessidade da suplementação, para avaliar aí a possibilidade de trocar por um ferro melhor, com uma melhor absorção, com menos efeitos colaterais, como por exemplo bisglicinato ferroso ou o ferro lipossomal, e sempre ajustar a alimentação para incluir fontes naturais de ferro com alta biodisponibilidade, como por exemplo as carnes, as gemas, o caldo de carne, os alimentos ricos em vitamina C que vão ajudar nessa absorção do ferro. E por último, lembre de incluir gorduras boas na alimentação desse bebê. Não tenha medo de gordura, coloque gordura na comida do seu bebê. A introdução alimentar ela não precisa ser um festival de gases, de prisão de ventre e de frustração. Ela pode e deve ser leve, nutritiva e construída com respeito ao tempo do bebê e à sabedoria do corpo. Quando a gente tira o foco só do alimento e passa a olhar para o intestino, para o microbioma, para o todo, a transformação ela é profunda. Não é só cocô saindo, é o bebê que digere melhor, que dorme melhor, que se sente melhor. E tudo começa com escolhas simples, com escolhas ancestrais, com escolhas funcionais. Como diria minha avó, comida viva faz criança viva. E você se identificou com algum desses erros aí, estava cometendo eles na alimentação do seu bebê? Me conta aqui nos comentários e manda esse vídeo para aquela amiga que está começando a introdução alimentar e quer fugir do óbvio e evitar todos esses erros. Se você curtiu essas dicas, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no link que está aqui na descrição para você acessar a minha aula gratuita sobre introdução alimentar, com um olhar que respeita o intestino, a maturidade do bebê e a sabedoria da natureza. É um conteúdo prático, profundo e transformador para te ajudar a fazer escolhas mais confiantes desde o primeiro pratinho. Nos vemos lá!